Antes eu era católica. Quando jovem, frequentei uma escola católica. E sempre participei ativamente das atividades da igreja. Toda semana, eu estava presente nas orações ou nas comunhões. Mas nos últimos anos, eu não obtinha mais nada dos sermões do padre. E ainda tinha muitas perguntas não respondidas. Por isso fui atrás de respostas na internet. Irmã, você ganhou alguma coisa quando procurou respostas na internet? Sim. Eu ganhei muito. Em agosto de 2018, eu estava navegando no site da Igreja de Deus Todo-Poderoso, quando me deparei com diversos filmes gospel. Como A Cidade Será Destruída, Quem é Ele que Voltou? O Mistério da Divindade, Divulgue o Mistério da Bíblia, O Nome de Deus Mudou? Rompendo Armadilhas, Arrebatamento em Perigo, entre outros. Os títulos dos filmes chamaram a minha atenção. Eu pensei, minha igreja está muito desolada e o padre prega sempre as mesmas coisas. Ele não está nutrindo o nosso espírito. E estamos todos ansiando pelo retorno do Senhor Jesus. Talvez esses filmes possam me ajudar a receber o Senhor. Então, acabei assistindo a todos os filmes. E anotei todas as partes importantes das comunhões dos personagens. Com eles, eu aprendi que o Senhor já havia retornado como Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. E que Ele está expressando a verdade e trabalhando para julgar e limpar o homem. Eu aprendi sobre o mistério dos nomes de Deus, o mistério das encarnações dele, a verdade por trás da Bíblia, como distinguir o verdadeiro Cristo e o verdadeiro caminho dos falsos, quem Deus salva e quem Ele elimina, quem pode entrar no reino dos céus e muito mais. Eu nunca tinha ouvido nenhuma dessas verdades e mistérios antes. Graças a Deus. Você realmente ganhou muito. Sim. Também encontrei as respostas para muitas das minhas perguntas. E realmente senti meu espírito se elevar. Graças a Deus. Depois de 6 meses pesquisando na internet, tive certeza de que estava diante da voz de Deus. E que Deus Todo-Poderoso é o Senhor que retornou. Então aceitei com alegria a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Graças a Deus. Em março de 2019, vendo que eu estava compartilhando os filmes e os hinos da Igreja de Deus Todo-Poderoso no Facebook, minha prima percebeu que eu acreditava em Deus Todo-Poderoso. Ela contou ao meu pai e os dois vieram conversar comigo. Como eu sabia que meu pai e minha prima eram um presbítero e uma pastora cristãos, que sempre se opuseram à obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, tive medo de não conseguir dar um bom testemunho da nova obra de Deus, pois eu tinha acabado de aceitá-la. Temi que tentassem me impedir de crer em Deus Todo-Poderoso. Então orei a Deus de forma silenciosa em meu coração, pedindo a Ele que me concedesse fé e força, que me desse as palavras certas para dizer, de modo que eu soubesse dar testemunho da obra de Deus nos últimos dias. O que aconteceu? Com um rosto severo, meu pai me perguntou: por que começou a crer em Deus Todo-Poderoso e deixou de crer no Senhor? Eu disse a ele que o Senhor Jesus Cristo retornou como Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias. Que Ele tem expressado muitas verdades e está realizando um novo estágio da obra. E que Ele abriu o pergaminho profetizado no Apocalipse. Eu queria que ele aprendesse mais a respeito. Em vez disso, meu pai disse com raiva: nova obra? Novas palavras? Toda a obra e as palavras de Deus estão na Bíblia. Não há nenhuma nova obra ou novas palavras de Deus fora da Bíblia. Qualquer coisa que vá além da Bíblia é heresia. Você não percebe isso? Minha prima repetiu o que meu pai havia dito. Vendo meu pai com tanta raiva, consegui manter a calma e disse: pai, o Senhor diz que a obra e as palavras de Deus estão todas na Bíblia. Que não há palavras ou obra de Deus fora dela. E que tudo que vai além da Bíblia é heresia. Mas os fatos confirmam essa afirmação. Sabemos que o Senhor Jesus operou por 3 anos e meio. Ele pregou e trabalhou em todos os lugares onde foi. E deve ter dito e feito muitas coisas. As coisas que ele disse que estão registradas nos 4 evangelhos tomariam apenas algumas horas para serem ditas. Então, como pode dizer que tudo que o Senhor Jesus disse está registrado no Novo Testamento? Exato. Meu pai e minha prima ficaram perplexos com isso. Eu continuei. Está escrito na Bíblia. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Amém. Este versículo nos diz que
grande parte do que o Senhor disse não foi registrado na Bíblia. Portanto, dizer que a obra e as palavras de Deus estão todas na Bíblia e que não existem obra e palavras fora dela não faz o menor sentido. Claro Com que não. certeza não. Além disso, quando o Senhor trabalhou na Era da Graça, o Novo Testamento sequer existia. Ele ensinou as pessoas a se confessarem e se arrependerem e realizou muitos milagres. Tratava-se de uma nova obra e de novas palavras. E nada disso estava registrado no Antigo Testamento. Tudo aquilo ia além do Antigo Testamento. Isso mesmo. Se dissermos que qualquer coisa que vá além das Escrituras é heresia, não estaremos condenando a obra e as palavras do Senhor Jesus? Sim. Em seguida, abri as anotações das palavras de Deus Todo-Poderoso que fiz quando assisti aqueles filmes e as li para eles. Vamos assistir a essa leitura das palavras de Deus? Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: durante a época de Jesus, ele liderou os judeus e todos os que seguiram de acordo com a obra do Espírito Santo nele à época. Ele não utilizou a Bíblia como a base do que ele fez, mas falou de acordo com sua obra. Ele não prestou atenção ao que a Bíblia dizia, nem procurou na Bíblia uma senda para liderar seus seguidores. Do momento em que iniciou sua obra, ele espalhou o caminho do arrependimento, uma palavra que nunca foi mencionada nas profecias do Antigo Testamento. Não apenas ele não agiu de acordo com a Bíblia, mas também liderou uma nova senda e fez uma nova obra. Ele nunca fez referência à Bíblia ao pregar. Durante a Era da Lei, ninguém jamais tinha sido capaz de realizar seus milagres de curar os enfermos e expulsar demônios. Assim também sua obra, seus ensinamentos e a autoridade e poder de suas palavras estavam além de qualquer homem durante a Era da Lei. Jesus simplesmente fez sua mais nova obra, e embora muitas pessoas o condenassem utilizando a Bíblia, e utilizaram até mesmo o Antigo Testamento para crucificá-lo, sua obra ultrapassou o Antigo Testamento. Se assim não fosse, por que as pessoas o pregaram na cruz? Não foi porque nada havia no Antigo Testamento a respeito de seus ensinamentos e sua capacidade de curar os doentes e expulsar os demônios? Sua obra foi feita para liderar uma nova senda, não para deliberadamente começar uma briga contra a Bíblia ou dispensar o Antigo Testamento intencionalmente. Ele simplesmente veio para realizar seu ministério, trazer a nova obra àqueles que o desejavam e procuravam. Ele não veio para explicar o Antigo Testamento ou defender sua obra. Sua obra não foi a fim de permitir que a Era da Lei continuasse se desenvolvendo, pois sua obra não levava em conta se era baseada na Bíblia. Jesus simplesmente veio para fazer a obra que ele deveria fazer. Assim, ele não explicou as profecias do Antigo Testamento, nem trabalhou de acordo com as palavras da Era da Lei do Antigo Testamento. Ele ignorou o que o Antigo Testamento dizia, não se importava se estava de acordo com sua obra, e não se importava com o que outros sabiam sobre sua obra, ou como eles a condenavam. Ele simplesmente continuava fazendo a obra que deveria fazer, mesmo que muitas pessoas utilizassem as previsões dos profetas do Antigo Testamento para condená-lo. Para as pessoas, parecia que sua obra não tinha base, e uma boa parte dela estava em desacordo com os registros do Antigo Testamento. Isso não foi um erro do homem? A doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado?
Se fosse para ele guardar o sábado e praticar de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio, mas em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu o vinho? Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento? Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com essas doutrinas? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? Amém. Amém. Depois de ler isso, eu disse ao meu pai: Deus não trabalha de acordo com a Escritura. Na verdade, a obra de Deus veio primeiro e depois foi registrada nas Escrituras. Sim. Deus criou todas as coisas no princípio. Ele criou Adão e Eva e destruiu o mundo no dilúvio. Ele conduziu os israelitas para fora do Egito, emitiu as leis e mandamentos e muito mais, e nada disso foi feito de acordo com as Escrituras. Verdade. Naquela época, o Antigo Testamento sequer existia. É verdade. Sim. Quando o Senhor Jesus veio trabalhar na Era da Graça, ele ensinou as pessoas a amá-lo de todo o coração, amar o próximo como a si mesmas e perdoar os outros 70 vezes 7 vezes. Ele curou os enfermos, expulsou demônios, realizou milagres e assim por diante. Nenhuma de suas palavras ou obras estavam registradas no Antigo Testamento. Ele foi além do Antigo Testamento. Sim. Exato. Mas os fariseus não entenderam a obra do Senhor Jesus. Vendo que a obra dele ia além das Escrituras, eles usaram as palavras literais das Escrituras para condenar aquela nova obra. Alegavam que o Senhor Jesus não guardava o sábado, que a circuncisão não era necessária e assim por diante. Chegaram a blasfemar dizendo que ele expulsava os demônios em nome do príncipe dos demônios. Por fim, eles crucificaram o Senhor Jesus e cometeram o pecado hediondo de resistir a Deus. Sim. Então eu disse: Pai, devemos aprender as lições dessa tragédia antiga. Estamos agora nos últimos dias, e o Senhor Jesus profetizou: Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Amém. Existe a seguinte profecia na Bíblia: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Sim. No Apocalipse está escrito diversas vezes que o Espírito falará a igrejas nos últimos dias para permitir que ouçamos as declarações do Espírito Santo. Sim. O Senhor precisa expressar mais verdades nos últimos dias e realizar a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Como a obra e as palavras de Deus dos últimos dias poderiam ser registradas na Bíblia como antecedência? Sim. Se sua obra dos últimos dias não fosse além da Bíblia, como se cumpririam as Escrituras a respeito do que o Senhor Jesus diria e faria quando retornasse? Isso seria impossível. Sim. 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 Deus é todo-poderoso e sábio. Ele é o Senhor do sábado e da Bíblia. Ele é inteiramente capaz de realizar uma nova obra além do que está registrado na Bíblia. Sim. Portanto, dizer que a obra e as palavras de Deus estão todas na Bíblia e apenas nela, e que tudo que vai além da Bíblia é pura heresia, é apenas a nossa noção e está em total desacordo com os fatos da obra de Deus. Pai, não podemos continuar agarrados a essa visão errônea. Senão acabaremos resistindo a Deus e ofenderemos seu caráter. E o que eles fizeram depois disso? Meu pai e minha prima não responderam ao que eu disse, mas continuaram insistindo que a obra e as palavras de Deus estavam todas na Bíblia e se recusaram a investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Também disseram algumas coisas condenando e se opondo a Deus Todo-Poderoso. Eu pedi que não blasfemassem contra Deus. De repente, meu pai ficou bravo e gritou, sem insistir em acreditar: Em Deus Todo-Poderoso, você deixará de ser uma filha para mim. Fiquei chocada quando ouvi o que ele disse. Meu pai era um presbítero da igreja e sempre desejou que o Senhor retornasse. Mas quando ouviu sobre o retorno do Senhor, ele se recusou a abandonar suas noções e não quis aprender mais sobre o assunto. Ele até ameaçou me repudiar. Naquela noite, eu me deitei na cama, mas não consegui dormir.
Nunca pensei que meu pai se oporia tanto a ponto de querer cortar todos os laços comigo. Fiquei triste e realmente decepcionada com meu pai. Minha cabeça estava girando e senti que precisava conversar com alguém. Então enviei uma mensagem aos irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso contando a eles que meu pai e minha prima estavam tentando obstruir minha fé. Então uma irmã me enviou uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos lê-la? Vamos. Deus faz sua obra. Deus cuida de uma pessoa. Olha para essa pessoa. E enquanto isso, Satanás segue cada um de seus passos. A quem quer que Deus favoreça, Satanás também observa, seguindo atrás dele. Se Deus quer essa pessoa, Satanás faz tudo em seu poder para obstruir Deus, usando vários artifícios malignos para tentar interromper e destruir a obra que Deus faz. Tudo isso com o intuito de atingir seu objetivo oculto. Qual é esse objetivo? Ele não quer que Deus ganhe ninguém. Todos aqueles que Deus quer, Ele os quer para si mesmo. Quer ocupá-los, controlá-los, para comandá-los para que eles o adorem, para que se juntem a Ele para cometer atos malignos. Não é esse o motivo sinistro de Satanás? Amém. Amém. Depois, a irmã me disse em comunhão: quando os membros da família tentam nos impedir, uma batalha espiritual está acontecendo nos bastidores. Sim. Nos últimos dias, Deus quer trazer para diante de si todos aqueles que creem nele e amam a verdade, para que possam aceitar o julgamento e o castigo de suas palavras, ser limpos e salvos e entrar no reino de Deus. Satanás, por outro lado, deseja possuir e controlar as pessoas para sempre. Ele usa todos os tipos de pessoas, eventos e coisas para nos atrapalhar, esperando nos afastar da salvação de Deus para que acabemos morrendo junto com ele. Sim. Depois de ouvir a irmã, finalmente entendi. Parecia que meu pai e minha prima estavam tentando me impedir de acreditar em Deus Todo-Poderoso. E que meu pai queria até cortar todos os laços comigo. Mas por trás de tudo estava o esquema de Satanás. Sim. Satanás queria usar a ameaça do meu pai para me forçar a desistir do caminho verdadeiro e perder a salvação de Deus nos últimos dias. Satanás é incrivelmente mau. Mas eu não faria a vontade dele. Por mais doloroso que fosse, eu tinha que seguir o caminho verdadeiro e permanecer firme. Amém. Graças a Deus. O que aconteceu depois? Meu pai veio com 2 pastores da sua igreja e 3 padres católicos para tentar me intimidar. Eu me lembrei de como Deus me manteve firme quando meu pai e minha prima vieram conversar comigo. Por isso não me intimidei nem temi enfrentar aqueles pastores e padres. Eu sabia que tinha que confiar em Deus para pregar as palavras que conseguia entender e derrotar Satanás com a verdade. Amém. Eles jamais me amedrontariam. Sim. É isso. Eu fiz uma oração silenciosa em meu coração, pedindo a Deus para me ajudar e me conceder sabedoria, para que eu pudesse dar testemunho naquela batalha espiritual. Amém. Graças a Deus. O pastor Liu começou dizendo: o Senhor Jesus foi crucificado para nos redimir de nossos pecados. Nós recebemos a redenção do Senhor e desfrutamos de sua abundante graça e bênçãos. Abandoná-lo para crer em Deus Todo-Poderoso é uma traição ao Senhor. Eu respondi: Pastor Liu, venho investigando a obra de Deus Todo-Poderoso há mais de 6 meses e li muitas de suas palavras. Descobri que suas palavras são cheias de autoridade e poder. Elas são a verdade. Em meu coração, eu sei que essas palavras são a voz de Deus. E que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Amém. Minha fé em Deus Todo-Poderoso significa que recebi o Senhor. Então, por que minha crença em Deus Todo-Poderoso seria uma traição ao Senhor? Isso. Isso. Jeová, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são, na verdade, o mesmo Deus. Esses são apenas os nomes que ele usa para realizar obras diferentes em eras diferentes. Sim. Sim. Na era da lei, as pessoas acreditavam em Deus Jeová. Elas o adoravam e o glorificavam. Na era da graça, o Senhor Jesus veio para realizar a obra de redenção. E aqueles que deixaram a lei para trás e seguiram o Senhor Jesus não estavam traindo a Deus Jeová. Eles estavam seguindo os passos do Senhor e assim ganharam sua redenção. Amém. Amém. Aqueles fariseus que se recusaram a aceitar a obra do Senhor Jesus foram os que realmente traíram a Deus Jeová. Sim.
Nesse momento, pensei no filme que eu tinha visto chamado O Nome de Deus Mudou e um vídeo chamado O Salvador Já Voltou sobre uma Nuvem Branca. Esses vídeos debatiam verdades sobre os 3 estágios da obra de Deus. Sim. Sim. Eu disse: desde que Satanás corrompeu o homem, Deus realizou 3 estágios da obra para salvar a humanidade. A primeira etapa foi a obra de Era da Lei. Quando Deus Jeová promulgou as leis e mandamentos e guiou o homem na terra, ensinando-os a adorar a Deus. Ele mostrou às pessoas o que era o pecado. O segundo estágio foi na Era da Graça. O Senhor Jesus realizou a obra de redimir o homem e trouxe o caminho do arrependimento. Ele mostrou às pessoas como se confessar e se arrepender. Sim. O terceiro estágio é a Era do Reino nos últimos dias. Construído sobre a obra do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso realiza uma obra mais nova e mais elevada. Amém. Ele expressa a verdade, julga e purifica a corrupção do homem. E nos salva dos grilhões do pecado de uma vez por todas. Ele expurga todo o pecado de nós, para que sejamos limpos da corrupção e estejamos aptos a entrar em seu reino. Amém. Amém. A obra de Deus sempre avança. Todos os 3 estágios são essenciais, e cada um é mais elevado e profundo que o anterior. Embora a obra de Deus mude nos últimos dias, assim como o nome dele, ainda é a obra de um único Deus. É verdade. Por isso, aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é acompanhar os passos de Deus, não é uma traição ao Senhor. Amém. Sim. Se ficarmos presos à Era da Graça e nos recusarmos a aceitar a obra da Era do Reino, aí sim estaremos traindo o Senhor. E acabaremos sendo condenados e eliminados como foram os fariseus. É verdade. Depois disso, eu li algumas palavras de Deus Todo-Poderoso que escrevi durante o filme. Os 3 estágios da obra foram feitos por um só Deus. Essa é a maior visão e é a única senda que leva a conhecer Deus. Os 3 estágios da obra só poderiam ter sido feitos pelo próprio Deus e nenhum homem poderia fazê-lo em seu nome. O que significa dizer que somente o próprio Deus poderia ter feito sua própria obra, desde o início até hoje. Se o homem pode ver nos 3 estágios da obra que eles foram realizados pelo próprio Deus em momentos diferentes, em lugares diferentes e em pessoas diferentes. Se o homem puder ver que, embora a obra seja diferente, tudo é feito por um só Deus, e já que é uma obra feita por um Deus, então deve ser correta e sem erro, e que, embora esteja em desacordo com as noções do homem, não há como negar que é a obra de um só Deus. Se o homem pode dizer com certeza que é obra de um só Deus, então as noções do homem serão reduzidas a meras trivialidades indignas de menção. Amém. Amém. Mas antes que eu pudesse terminar de ler, os pastores me interromperam. Eles disseram com severidade: cremos que apenas o Senhor Jesus é nosso Senhor. Não acreditaremos em Deus Todo-Poderoso. Meu pai também disse com raiva: eu apoio a sua fé no Senhor, mas me oponho totalmente à sua fé em Deus Todo-Poderoso. Acho bom você repensar. Vendo meu pai continuar a se opor à minha fé em Deus Todo-Poderoso, pensei: Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Eu vou acreditar nele, não importa o que o Senhor diga. Amém. E decidida, eu disse para ele: Pai, tenho certeza que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade, a voz de Deus. Não vou mudar de ideia sobre a minha vontade de seguir Deus Todo-Poderoso. Sou uma mulher adulta e tenho o direito de escolher em que acreditar. Em vez de tirar conclusões precipitadas, o Senhor deve aprender e investigar mais as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Quando eu disse isso, os pastores trocaram olhares. Eles sabiam que não poderiam me convencer do contrário, então foram embora. Depois que eles se foram, pensei na desolação da igreja. Muitas pessoas estavam perdendo a fé e se tornando negativas e fracas. Ainda assim, aqueles pastores e padres não se importavam. Eles não tinham amor. E não lideravam os crentes na busca de uma igreja com a obra do Espírito Santo. Mas quando descobriram que eu tinha aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, se uniram para tentar me impedir. Interpretaram a Bíblia erroneamente com suas noções e espalharam falácias para me enganar e me atrapalhar. O comportamento deles me deixou muito desapontada. Principalmente o do meu pai.
Ele era muito devoto quando se tratava do Senhor Jesus. E sempre foi bom para mim. Ele me incentivou a seguir os ensinamentos do Senhor e disse que o receberíamos juntos quando ele retornasse. Nunca imaginei que, quando eu desse testemunho da obra do Senhor que retornou, ele não ficaria nem um pouco interessado. E ainda me intimidaria condenando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. E ameaçando me repudiar como filha. Era como se fosse uma pessoa totalmente diferente. O que tinha acontecido com meu pai? Ele não estava sendo uma pedra de tropeço em minha senda para o reino dos céus? É verdade. Ele se tornou um fariseu hipócrita, um anticristo. É verdade. Se os crentes continuarem seguindo esses pastores e padres em sua fé no Senhor, suas chances de receber o Senhor e entrar em seu reino não serão destruídas? Sim, sim. Isso me fez pensar na repreensão do Senhor Jesus aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais, e nem deixais que entrem os que querem entrar. Amém. Amém. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso sobre esse assunto também. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro, mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles é capaz de conhecer Deus. Menos ainda pode algum deles estar de acordo com a sua vontade. Todos eles são pessoas inúteis e vis, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus, mesmo quando carregam o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem. Demônios-chefes que deliberadamente se interpõem aos que tentam entrar na senda certa. E pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como os seus seguidores podem saber que não passam de anticristos que levam as pessoas a ficarem contra Deus? Como os seus seguidores podem saber que esses anticristos são diabos vivos dedicados a devorar as almas humanas? Amém. Amém. Por meio daquele encontro, comecei a discernir a essência de anticristo daqueles pastores e padres e notei que eram pedras de tropeço impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus. Sim. Eu também senti que Deus estava sempre me protegendo, dando-me fé e força e as palavras certas para dizer, e me dando confiança para refutar os pastores e padres. Agradeço a Deus por me guiar a superar as tentações de Satanás, permitindo que eu permaneça firme na senda verdadeira. Graças a Deus. Minha fé para seguir Deus Todo-Poderoso até o fim ficou ainda mais forte. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Isso é Deus. ótimo.